Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Vitor e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um conceito muito importante na física, que é a quantidade de movimento linear, ou como muita gente conhece, o momento linear. Então, o que que é isso, né? Primeiro, para começar, eu gosto um pouquinho mais dessa primeira denominação, né, quantidade de movimento linear, porque ela fala por si só o que que ela representa, que é basicamente a quantificação do momento de um objeto, é a quantidade de movimento que um objeto tem. E então, para vocês entenderem um pouquinho mais o que isso significa, antes de eu pular para os exemplos, vamos pensar um pouquinho. O que que um objeto, o que um corpo ele precisa para ter uma quantidade de movimento? Bom, primeiro ele precisa ser um corpo, né? E para isso ele precisa ter massa. Por isso a massa aqui no canto direito da sua tela, aí embaixo. E esse corpo, para ele ter uma quantidade de movimento, ele precisa estar também em movimento. Para isso ele precisa de velocidade, né? Porque sem velocidade, um corpo ele está parado e ele não tem movimento. Então, para que um corpo tenha esse momento linear, ou essa quantidade de movimento linear, ele tem que ter só essas duas coisas, essas duas variáveis, velocidade e massa. E é por isso que a fórmula do momento é bem simples. Está aí, P, que é o momento, é igual a m massa vezes v, velocidade. P é igual a mv. E aí eu coloquei as unidades de medida, né? Como você pode ver, a velocidade está em metros por segundo, a massa está em quilogramas, e por isso a unidade de medida do momento, né, por ser massa vezes velocidade, vai ser quilogramas metros por segundo. Então eu preparei também alguns exemplos para a gente entender como que, mexendo com essas duas variáveis, massa e velocidade, a gente vai afetar o momento de um objeto. E para vocês entenderem também, terem uma ideia melhor, poderem imaginar melhor e visualizar o que que esse momento representa de verdade. Então, na primeira situação, vou pedir para vocês olharem para a esquerda. Vocês vão ver que eu preparei duas situações onde a velocidade ela é constante e a massa ela está variando. Então, na primeira situação, você tem uma bolinha de ping-pong de 2 gramas que está movendo a 50 metros por segundo na direção da mão de alguém, de um cidadão aí. Essa bolinha de ping-pong não vai fazer nem cosquinha. Apesar da velocidade ser alta, ela vai bater, vai fazer uma cosquinhazinha porque ela é muito leve. Mas já se fosse uma bola de bilhar, como nessa segunda situação aqui, que tem 10 vezes a massa dessa bolinha de ping-pong, ela ia fazer um estrago na mão dele. Por quê? Porque por ter uma massa maior, mesmo com a mesma velocidade, a quantidade de movimento ela é maior. Então ela machuca mais. Então vocês podem pensar na quantidade de movimento como isso, a quantidade de dor que o cara vai sentir. Porque a dor, você sente a dor porque está sentindo, na verdade, essa quantidade de movimento na sua pele, literalmente. E aí, na segunda situação, para a gente ver como a velocidade importa também, na hora que você vai medir a quantidade de movimento, a gente mede duas situações nas quais a gente está trabalhando com a mesma bola de bilhar, ou seja, a mesma massa, mas com velocidade diferentes. Então, como a gente viu no último exemplo, na segunda situação do último exemplo, essa bola de bilhar, se ela estiver viajando para sua mão numa velocidade de 50 metros por segundo, ela vai estar bem rápida, a quantidade de movimento vai ser bem grande e ela vai te machucar. 50 metros por segundo é mais ou menos 180 km por hora. Mas já se ela estiver vindo a 1 metro por segundo, que é tipo 4 km por hora, ela vai bater, vai cair e você não vai nem sentir a bola. Por quê? Porque o momento ele vai ser baixo. E os resultados e as contas do momento de cada uma dessas situações, tanto da bola de ping-pong quanto da bola de bilhar, nessas 4 situações aí, se vocês estavam se perguntando como medir, ou, enfim, qual era o resultado final, tá aí. Basta multiplicar o peso pela velocidade e lembrar de transformar o peso, que aí está em gramas, para quilogramas. Então, agora que imagino que vocês já entenderam um pouquinho mais o que significa, né, o momento de um objeto, vamos tentar trabalhar um pouco com o que é essa quantidade de movimento ou momento linear em um sistema isolado. Então, em mais de um objeto. Né? Isso que é um sistema isolado, são mais de um objeto, dois ou mais, e aí ele é isolado porque a gente vai estar considerando só a interação entre eles. A gente não vai precisar considerar agora resistência do ar ou atrito com o chão, nada disso. A gente vai estar considerando eles em isolamento, ou seja, só a interação entre eles dois.
E aí, eu já vou te dar uma regrinha aqui, que essa quantidade de movimento de um sistema isolado, ela vai ser sempre a mesma, independente do momento que você estiver medindo isso, do tempo, da hora que você estiver medindo, das interações entre esses corpos nesse sistema, o momento, né, ou a quantidade de movimento vai ser sempre conservada, vai ser sempre constante. Ela só é transferida de um corpo para o outro. Então, para vocês entenderem isso melhor, vamos a mais um exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem dois carrinhos. O carrinho 1, que tem 2 kg, e está movendo da esquerda para a direita a 10 metros por segundo. É por isso que ele tem um sinal de positivo aqui do lado dele, porque ele está indo da esquerda para a direita. E o carrinho número 2, 3 kg, está movendo da direita para a esquerda a 5 metros por segundo. E ele tem esse sinalzinho negativo porque ele está indo na direção oposta do primeiro. E aí, sempre que você tem dois corpos movendo em situações, em sentidos opostos, um deles tem que ser, tem que ser representado como um valor negativo, para representar essa oposição de sentido. Então tá aqui, o sentido importa sim, por isso que eu coloquei o carrinho que está indo da direita para a esquerda para ter uma velocidade negativa. E aí, como é que a gente mede o momento desse sistema? Básico, simples, é só calcular o momento de cada um desses carrinhos e somar eles. E como a gente já sabe, o momento de cada um deles vai ser a massa vezes a velocidade, então a gente só calcula a massa vezes a velocidade de cada um e soma. Então tá aqui os valores para vocês verem de novo. Vocês só colocam os valores nessa equação, isso vai te dar um momento do sistema de 5 kg metros por segundo. Aqui você acabou ficando com uma subtração, porque o carrinho 2 está movendo no sentido oposto. Então, a velocidade dele é negativa, como eu já falei. Agora, lembrando que o sistema, o momento do sistema é conservado, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vai ser o desafio final dessa aula. 5 segundos depois, os carrinhos bateram e eles estão movendo em direções, enfim, em velocidades diferentes. Direções, talvez em direções diferentes, mas isso é o que a gente vai medir. E eu estou te falando que o carrinho número 1, ele bateu no carrinho número 2 e está voltando nessa outra direção a 2 metros por segundo, que é o que está aqui. Por isso que está negativo, que ele bateu e voltou da direita para a esquerda, e a gente já combinou que nesse exemplo da direita para a esquerda vai ser negativo e da esquerda para a direita vai ser positivo. Então ele está voltando da direita para a esquerda com um movimento negativo. Já o carrinho número 3, eu não vou contar para vocês qual direção ele está indo, qual sentido ele está indo. Não vou contar para vocês também qual é a velocidade deles, porque isso eu quero que vocês descubram. Então, se vocês já têm uma ideia de como vocês vão descobrir isso, podem tentar. Pausem o vídeo e tentem, porque eu vou mostrar para vocês como é que é agora. Então, está aqui o desafio. Qual é a velocidade e a direção do segundo carrinho após o impacto? A dica é que o momento de um sistema isolado é sempre constante. Então, se você já sabe como fazer, tenta aí. Se você já entendeu e já sabe, tenta, pausa o vídeo que eu vou contar para vocês como é que faz agora. Então, de novo, botei aqui a fórmula que o momento de um sistema é a soma do momento desses dois objetos que a gente está trabalhando. A gente sabe qual é o peso dos dois, né? O carrinho 1, ele pesa 2 kg, e o carrinho 2, ele pesa 3 kg. Eu contei para vocês também que depois desse impacto, a velocidade do carrinho 2, a velocidade do carrinho 2 a gente não sabe, mas a velocidade do carrinho 1 é menos 2, então ele está voltando para cá com a velocidade de menos 2 metros por segundo. E a gente sabe também, agora a gente já sabe qual é o momento desse sistema, é 5, a gente já mediu lá em cima. Então a gente iguala tudo isso a 5, e assim a gente consegue calcular qual é a velocidade do carrinho 2, que é 3 metros por segundo. E se repara que esse valor aqui ele é positivo. Então, o bom disso é que a gente já sabe também qual é o sentido dele. É positivo, então ele está indo da esquerda para a direita. Bom, é isso. Tudo que eu tenho para vocês.
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E, bom, talvez vocês me vejam em outros vídeos tentando explicar mais conceitos da física para vocês.